Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado o estudo no capítulo 2, verso 18, quando nós vamos entrar na quarta carta, o quarto distrito postal, que é a igreja de Tiatira. Diz assim no versículo 18: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor e serviço, e fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conhecer, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós entramos aqui na quarta carta, e aí nós vamos fazer só a título de conhecimento. Dizem que Tiatira era uma cidade pelo seu tamanho, e cidades do mesmo tamanho, era uma cidade que mais tinha grêmios. A palavra é guildas, mas guildas talvez a gente pode não saber o que é. São grêmios, agremiações, que cada profissão tinha um grêmio, e a pessoa tinha que participar desse grêmio para poder negociar e trabalhar na sua profissão. E esses grêmios, eles promoviam festas, e aí festas pagãs, em que se comia coisas sacrificadas aos ídolos, e eles tinham o costume de cada grêmio, como assim em alguns lugares nós vemos, em cidades que tem um santo protetor na cidade, também é que cada grêmio tinha uma entidade, um deus pagão, que era o seu protetor. E nós, vendo pelo que se diz na história, eles tinham o costume de, quando eles faziam, até na hora da bebida, eles ofereciam, davam a primeira bebida ao seu Deus. E aí não sei se tu vai lembrar, quem sabe tu vai lembrar na época que tu ainda não servia a Deus, ou quem sabe tu ainda não está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós que você tinha o costume, você tem ainda, que a primeira bebida se dá para o santo. E aí tinha o costume de dizer, muitas vezes não se dava para o santo, aí daqui a um pouco virava o copo de cachaça ou de bebida, e o pessoal dizia, porque tu não deu o primeiro gole para o santo. Então esse primeiro gole para o santo vai remontar esse período, um período que se sacrificava. E quando eles participavam das bebedeiras, eles davam a bebida ao seu protetor, aos deus que eles tinham, que protegia aquela agremiação, um deus pagão. E também segue, como sempre, né? Diz que essas festas, essas solenidades, sempre terminavam em orgias, depravação e perversão sexual. E essa igreja de Tiatira, ela se encontra nesse contexto de cidade. E aí a carta é escrita ao anjo
E o anjo vai se inscrever, o anjo da igreja vai se inscrever. E quem vai se apresentar? E aqui Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Quem está dizendo isso aqui é o Filho de Deus. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. E aí nós vamos lembrar que isso é juízo. E aquele que sonda, depois nós vamos ver aquele que sonda corações e mentes, ele sonda entranhas, ele esquadrinha, ele conhece tudo, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos que julgar. Então, muitas vezes as pessoas vêm com historinha, fazem as coisas e justificam com histórias e praticam determinadas atitudes equivocadas e aí lançam a história de fundo e parece que cola as coisas que se fazem, mas diante de Deus as coisas não são assim, porque Deus ele conhece. Esses olhos é como que fosse uma visão raio-x, ele já olha direto no coração. Ele vê direto o nosso coração, porque ele sempre vai dizendo, eu conheço as tuas obras. No versículo 19, e amor, e serviço, e fé, e paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Então nós encontramos na igreja, a igreja em Éfeso, que era uma igreja que precisava voltar a fazer as primeiras obras, a realizar, a praticar as primeiras obras, porque tinha perdido, tinha deixado o seu primeiro amor. E aqui nós temos uma igreja que o Senhor diz assim, ele conhece a obra dessa igreja, e é uma igreja que tem amor, que tem serviço, que tem fé e que tem paciência, e que cresceu, porque as últimas obras são maiores do que a primeira. Então, em contraste, se tu fizer um contraste, um paralelo, a igreja de Éfeso, ela deixou o seu primeiro amor, e o Senhor deu a recomendação que a exortação que ela voltasse a realizar as primeiras obras. E aqui em Tiatira nós vemos totalmente diferente. Nós vemos uma igreja que tem amor, que não deixou amor, que não perdeu, que tem fé, que tem amor, que tem paciência, que tem obra e que as obras são mais do que as primeiras. Então ela cresceu. Então uma igreja atuante, uma igreja que está trabalhando e que está firme no Senhor. Agora, nós vamos entrar numa igreja que é uma igreja fervorosa, que não deixou a chama apagar, que colocou lenha no fogo que havia no altar, e o fogo estava aumentando, então a chama inicial não apagou, ela continua firme. Mas no 20 diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. E aí nós vamos entrar nas coisas que o Senhor tem. É uma igreja que está firme. Mas aí nós vamos fazer um contraste de novo, um paralelo, vamos fazer uma comparação com Éfeso. Éfeso era uma igreja com doutrina correta, sem amor. Uma igreja fria e legalista, que não suportava os maus, que provava os apóstolos, provava aqueles que estavam... E se estava errado, estava incorreto, ele já trancava. Não aceitava as obras dos nicolaítas. Então, uma igreja ortodoxa, quer dizer, doutrina correta, mas sem amor. E aqui nós temos uma igreja com amor, mas que nós vamos ver com muito amor, com muito trabalho e com muita fé. Mas que diz a palavra de Deus que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Então, uma igreja com amor, uma igreja com carinho, mas que permite que se ensine coisas, uma doutrina equivocada, uma doutrina errada, que compactua, que permite, que tolera, que aceita e que não tem base bíblica
forte, porque senão isso não é bíblico. E hoje se nós trouxer essa igreja para cá, o que nós mais vamos ver é coisa que não é bíblica. O que mais se vê hoje se implementando na igreja, principalmente na nossa igreja brasileira, que nós temos essa mistura, esse sincretismo de tudo, de candomblé, de catolicismo, de cristianismo, de macumbaria, de tudo se junta e isso penetra dentro da igreja. E aí tem muitos rituais que são rituais de magia negra, rituais de umbanda, de quimbanda, de macumbaria, que você passa na igreja e a gente olha assim, estão fazendo na igreja e é coisa de Deus. E porque muitas vezes a coisa dá certo, as pessoas aceitam. Então nós temos esse problema na nossa igreja brasileira, é uma coisa terrível a nossa igreja. Tem de tudo. Você faz de tudo, porque é uma igreja que não está fundamentada na palavra de Deus. Não tem uma doutrina firme. E tem igreja que muitas vezes nem se fala em doutrina nenhuma. Então, nós temos primeiro que a queixa o ponto negativo é deixar Jezabel, mulher que se desprofetiza. Então, primeiro nós vamos ver. Possivelmente o nome dessa mulher não era Jezabel, mas ele está fazendo uma alusão a uma mulher que nós vamos encontrar a história em 1 Reis, no capítulo 16, no verso 31, que é a mulher do rei Acabe, o rei Acabe foi rei do norte. Então, quando Israel se dividiu em Reino do Sul, que era Judá, e Reino do Norte, tem um período que foi o Reino do Norte, ele foi governado e teve como rei Acabe. E aí Acabe ele reina e ele casa com Jezabel. E Jezabel era filha de um rei de Sidom, se não me falha a memória. Então vamos só pegar aqui para nós já tomar aqui. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E aí essa mulher que Jezabel, que significa o nome dela princesa de Baal, ela traz os seus ídolos e traz a adoração a Baal, e Acabe, o rei de Israel, ele se torna adorador de Baal. E Baal é aí interessante tu saber isso aí, porque ela traz toda essa idolatria e Israel, o reino do norte, está pervertido. Ele já se casou, ele já não era um bom rei, ele já fazia as coisas erradas, mas diz que a esposa ainda dava uma força e ajudava ele a ser mais perverso. E diz que ele não estava bem, mas ela incitava ele para poder fazer irritar ao Senhor. E ele fez pior do que todos os reis que foram antes dele, porque a esposa o incitava. Então eles eram adoradores de Baal. Então Baal é o deus cananeu, o deus da fertilidade. E parece que ele trazia a primavera e trazia a chuva, mas para que Baal tinha 3 esposas, mas para que Baal se tivesse motivado ou fosse tocado a fazer alguma coisa e a trazer a bênção sobre os cananeus, eles promoviam rituais de orgia sexual, de relacionamento, para que Baal visse e ele viesse a se contagiar e a ter intimidade com as suas esposas, para que pudesse ver fertilidade. Então uma coisa totalmente sinistra, perversa, abominável. E essa Jezabel, ela enlouqueceu até, ela queria matar o profeta Elias, porque Elias matou os profetas de Baal. No grande desafio em quem era Deus e só o Senhor era Deus, e ela quer matar a Elias. No final ela termina morta, sendo jogada de cima de uma janela pelos seus eunucos, e se passa com um cavalo por cima dela e os
termina os cachorros comendo as suas carnes depois que ela já estava morta. Então essa é Jezabel. Então essa mulher aqui, ela está fazendo o papel da Jezabel do Velho Testamento. Primeiro ela se diz profetiza. Então ela possivelmente tenha tido uma ascendência dentro da igreja. Profetiza. Geralmente o pessoal gosta de profeta. Tem um monte de gente em igreja procurando profeta. Não, a gente deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar na palavra, porque é mais fácil lá, vai lá, busca o profeta. Aí ora junto com o profeta tem uma revelação de Deus, já a palavra de Deus sai prontinha ali, não precisa orar, não precisa estar buscando, não precisa estar lendo, e já sai a solução na hora, e Deus já fala. Então o profeta sempre ele tem uma moral na igreja, ele sempre, aonde tem profeta, o pessoal gosta, e o profeta, no final ele ganha um carisma, ele ganha uma posição, que o pessoal, o profeta, vamos na casa fulano, vamos orar, ele é profeta e Deus vai usar ele. Então ela se dizia profetiza. Então, por se dizer profetiza, ela ocupava uma certa ascendência dentro da igreja, que era totalmente equivocada, porque nesse período aqui, de início, tu pode lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele já disse que ele não permitia. Se tu pegar 1 Timóteo 2, no versículo 11, diz: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, pelo ensinamento do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse: eu não permito que mulher ensine. Eu não permito. Então, naquela época, quem tinha a liderança eram os anciãos na igreja. Só que ela, como se dizia, profetiza, aí dá 2 ou 3 profecia correta, e aí o pessoal já corre de atrás, e aí é a voz de Deus. Mas só que aqui tu vai ter algo interessante aqui que nós vamos observar. Primeiro, ela se diz profetiza. Ela não é profetiza, não diz assim, essa mulher Jezabel profetiza, não, que se diz, ela se intitulava. E aqui é interessante, porque se tu pegar no capítulo 2, quando nós falamos na igreja de Éfeso, tinha uns que se diziam apóstolos, e não eram, mas se diziam apóstolos. Como hoje tem uns que se dizem que são apóstolos. Hoje nós temos uns que se disseram se fizeram apóstolos. Agora, na igreja de Éfeso, se dizem apóstolos, não são. Depois tu vai ver na igreja de Esmirna, tem uns que se dizem que são judeus, também não são sinagogas de Satanás. Aqui nós temos uma mulher que se diz profetiza, mas não é também. É conversa e é só enrolação. E depois nós vamos ver na igreja de Laodiceia, uma igreja que diz que é rica e não é. Uma igreja que diz que estou enriquecendo, não tenho falta de nada. Então se diz, a igreja que diz que é isso. Então nós temos muitos que se dizem, e hoje também, quem sabe, nós temos muitos que se dizem que são a última palavra de Deus. Esse dia eu escutava sobre um pastor que ele se intitulou, um pastor americano, que ele se intitulou que ele era uma das testemunhas do Apocalipse. Então depois nós vamos estudar que tem 2 testemunhas que Deus levanta, que vão ser mortos em Jerusalém. E ele disse: olha, o que vou dizer para vocês, eu não queria dizer, mas eu tenho que dizer, eu sou uma das 2 testemunhas. Eu sou, e tem coisa que João não sabia que eu sei. E muitas pessoas, seguindo esse cidadão, escreveu o livro e era mantido pelos seus seguidores. E uma das profecias que ele deu é que, segundo a minha fala, em 2008, os Estados Unidos deixariam de existir como nação. Só que passou, os Estados Unidos não deixou de ser nação, e todo mundo sabe que os Estados Unidos está aí até hoje, nós estamos em 2022, mas ele seguiu. E as pessoas seguiram e seguem
observando e escutando esse cidadão que se diz profeta, se diz uma das testemunhas do Apocalipse. E tu vai achar essas testemunhas, depois se tu quiser dar uma olhada. As testemunhas se encontram no capítulo 11. E ele diz que ele, humildemente, ele diz, vou dizer com humildade, com toda reverência, eu sou uma das testemunhas. E todo mundo segue atrás. Mas o que eu quero te dizer? Aqui se diz profetiza. E ela está ensinando que naquela época, não vamos nem entrar no problema de hoje, mas estava equivocado. E o que ela ensinava? Ela, além de ensinar, ela enganava. Então ela é enganadora, dava golpe, porque aqui a Bíblia diz, ela ensina e engana. Então, muitas vezes eu já vi acontecer, e tu, quem sabe, já tem a tua experiência, a gente tem que ter muito cuidado com os profetas da igreja. Temos que ter muito cuidado, a gente tem que escutar, ouvir, não desprezar as profecias, mas a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Agora aqui, ela ensinava e enganava, com suas revelações, com suas profecias, estava enganando. E aí o que ela fazia? Enganava para que eles viessem a fornicar e comer o sacrifício da idolatria. É quase o ensinamento de Balaão. Balaão queria que os israelitas caíssem da graça de Deus para ele poder ter dinheiro, ganhar dinheiro, porque esses dias nós estávamos falando sobre a igreja de Pérgamo, que fala a doutrina de Balaão, que para mim, particularmente, a doutrina é amar o prêmio da injustiça. Ele queria o lucro, queria o dividendo da vida com Deus. E para isso ele ensinou a Balaque que eles convidassem os israelitas a fornicar e comer do sacrifício da idolatria. Então aqui ela está ensinando e enganando para que eles possam fornicar. Então diz aqui, eu já escutei um pastor americano chamado Stephen Davey, e ele diz assim que é uma cultura dualista, é uma cultura que crê assim, o espírito está salvo, o espírito já está nas mãos de Deus, não vai dar problema nenhum, então com o corpo eu posso fazer o que quiser. Então o corpo não tem problema, Deus não quer o corpo, o meu espírito está salvo. Então com o corpo eu posso fazer qualquer coisa, posso fornicar, posso adulterar, posso participar de sacrifício, que a minha carne não vai, é o meu espírito que importa. Então é uma heresia, porque o apóstolo Paulo dizia aqui, nosso corpo é templo do espírito, aquele que destruiu o templo, Deus vai destruir. Mas então é uma crença que só o Espírito. E muitas vezes essas heresias vão surgindo e tem ainda. Não. Quanto mais tu pecar, melhor. Por quê? Porque aí onde tem mais pecado, superabunda a graça. A graça de Deus vai ser maior. Então estimula ao pecado. Então ela estimulava, enganava para que eles viessem a fornicar, não tem problema. O Espírito está na mão de Deus, o Espírito está salvo. O corpo tu pode fazer o que tu quiser, pode comer sacrifício aí, pode fornicar, pode viver da maneira como tu quiser, que tu tá tranquilo, não tem galho, não tem problema. Então era esse o ensinamento, e aí a pessoa vai, aí daqui a pouco a pessoa diz, assim diz o Senhor, meu servo é isso e tal coisa, a pessoa não está. E algumas coisas que as pessoas atiram, Deus permite que se concretize, porque Deus gosta de nos provar, para ver quem nós estamos seguindo. Então muitas profecias desse tipo de pessoa que ensinam coisas perversas, dá certo. E aí muitas vezes a gente cai. E aí interessante que Deus diz assim, eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua fornicação, não se arrependeu. Então mesmo ela fazendo, ensinando e enganando, Deus deu tempo para que ela viesse a se arrepender da vida que ela estava levando, porque ela também estava ensinando e ela era também praticante. Ela ensinava e praticava a fornicação, e mesmo o Senhor dando tempo, ela não se arrependeu. E é interessante essa situação do tempo, porque se tu pegar, eu gostaria que tu marcasse na tua Bíblia, eu gosto desse texto de Eclesiastes 8:11,
Diz assim: porque não se executa logo o juízo sobre toda má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente dedicado a fazer o mal. Então, o juízo não se executa logo, mas vai se executar. Mas Deus, Ele quer que o homem se arrependa. Então, o coração do homem está inteiramente disposto e dedicado, disposto a fazer o mal. Mas por quê? Porque ele acha que não vai ter juízo. Não, Deus não está preocupado, Deus não está se importando com as coisas erradas. E não vai ter juízo, só que o juízo não se executa porque Deus, Ele não quer que ninguém se perca e Ele quer que o homem se arrependa. Então, aqui foi dado tempo, mas não se arrependeu. E aí Deus fala, não se arrependeu. E aí, como eles gostam de fornicação, o Senhor diz que vou colocar ela numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender da sua obra. Ainda Deus é misericordioso, porque tem gente adulterando com essa mulher e cometendo adultério, e Deus diz assim, se não se arrepender, a mensagem está chegando e está indo na ferida. Então eu fico imaginando, e quem sabe tu pensa assim, o Senhor Jesus está falando, a igreja está recebendo a mensagem, estão vendo a mulher, estão sabendo, Jesus está dizendo que ela é mentirosa, que ela está ensinando e está enganadora. E os que adulteram têm que se arrepender, e ela vai cair na cama, porque ela gosta de viver de fornicação, então vai cair numa cama. E a tribulação, uma grande tribulação vai vir sobre quem? Sobre os que adulteram com ela. Então, quem sabe, aqui é uma coisa real, algo que aconteceu. Mas é algo que pode acontecer na nossa vida quando nós não estamos sendo fiéis à palavra, quando nós estamos vivendo desse jeito, compactuando com doutrinas equivocadas. Então, não é só o profeta ou a profetisa que vai entrar, mas todo aquele que compactua e que está adulterando, e aí nós podemos levar para uma parte espiritual, porque nós estamos deixando a palavra de Deus. Então nós estamos adulterando, nós estamos deixando o nosso Senhor Jesus Cristo de buscar Ele, estamos buscando ensino equivocado e estamos adulterando, porque nós estamos deixando o noivo e estamos seguindo outros. E aí vai vir grande tribulação, mas sempre Deus espera o quê? Que nós venhamos a nos arrependermos. E depois no 23 diz, destruirei com morte a seus filhos. Então vem um juízo daquele que tem os olhos como chamas de fogo, que vai atingir ela, porque ela não se arrependeu, vai atingir uma grande tribulação, se aqueles que estiveram com ela não se arrependerem, e os filhos dela vão ser destruídos com morte. E aí o Senhor quer fazer que todas as igrejas saibam, todas as igrejas vão saber quem é o Senhor, que o Senhor é aquele que sonda os corações, as entranhas, que o Senhor, Ele esquadrinha, e que as coisas erradas da nossa igreja não vão ficar impune, que a igreja não pode seguir, e a igreja tem que buscar arrependimento, e as pessoas seguem fazendo, não está dando errado, e Deus está dando tempo para se arrepender, mas vai ficar conhecido que o Senhor é aquele que sonda as entranhas e os corações, e que Ele vai dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então o que nós estamos fazendo, nós vamos receber. Se tu está fazendo obra boa, tu vai ganhar coisa boa. Se tu está fazendo coisa ruim, tu vai ganhar coisa ruim. É segundo as tuas obras que tu vai receber. Segundo as obras tu vai receber a recompensa de Deus. Ele vai dar a cada um segundo as suas vossas obras. Mas o Senhor diz assim, olha, quanto aos outros, o restante, que não tem essa doutrina, que não estão seguindo essa profetisa, que não estão seguindo essa doutrina dualista, essa doutrina enganosa, e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás. E muitas vezes tem gente que, é importante nós parar aqui, tem gente que se aprofunda nas coisas
no ocultismo religioso cristão. Então nós temos hoje aqui no Brasil, a gente vai ver ocultismo cristão. Pessoas que se especializam nas coisas ocultas de Satanás, que gostam de conhecer e de se aprofundar nas coisas diabólicas. Então eles assim, os que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, se tu está fazendo as coisas corretas, segue firme. Deus não vai colocar carga, segue trabalhando, crescendo no amor, segue crescendo na fé, segue crescendo no serviço, na paciência, que as tuas últimas obras sejam mais do que as primeiras, segue firme, porque Deus não tem nada contra a tua vida. Agora, o que é? É contra esses que têm essas doutrinas, que se envolvem no ocultismo cristão. E eu vejo que o nosso problema é, nós vamos fazer uma relação com a igreja de Éfeso agora aqui. Muito conhecimento bíblico sem oração gera legalismo. Eu sei tudo, mas eu não tenho amor, eu não tenho unção, não tenho poder, não tenho frescor do Espírito. Muita oração sem conhecimento bíblico gera uma quantidade de heresia e de loucura, porque a pessoa não tem o discernimento espiritual. Então qualquer coisa que ouve, o que vê, tive um sonho, tive uma visão, e já diz que ele é Deus, e não se prove, não se examina nada. Então oração, leitura bíblica, oração andam junto, é como se andar, é como se fossem as nossas duas pernas. Se eu começar a andar numa perna só, possivelmente eu vou cair. E uma hora eu vou pulando, tem uma hora que eu posso me quebrar. Então nós temos que andar com duas pernas. Leitura bíblica e oração. É duas coisas que devem andar junto. Oração e leitura bíblica. Não posso ser só. Eu sou um homem só de oração que não leio a Bíblia nunca. Que não estudo a palavra. E eu sou um homem que estuda a palavra, mas não sou de oração. Então é perigoso o legalismo e cair em heresia religiosa. E aqui nós estamos vendo que houve heresia, por quê? Porque haviam ensinos enganosos de uma mulher que se dizia profetiza e era tolerante. Agora uma coisa, Deus não é tolerante com o pecado. Deus deu tempo para ela se arrepender, Jesus olha, dei tempo, mas o pecado o Senhor não tolera. Agora o Senhor diz, retende o que tem até que eu venha. O que tens tu retém, segura. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Eu acredito aqui, já escutei, que está se falando sobre o reino, sobre o milênio, quando o Senhor vai reinar, e nós vamos reinar com Ele, desde Jerusalém as nações de toda a terra, durante o milênio. E aí o Senhor diz, olha, eu recebi, se tu pegar o livro de Salmo, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, está dizendo, pede-me e te darei as nações por herança, e aí tu vai quebrar elas com vaso, tu vai quebrar elas como vaso de oleiro. Isso se encontra no Salmo 2, que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E dar-lhe a estrela da manhã. Se tu pegar agora Apocalipse 22, no final, quando Jesus, no versículo 16, diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo. E no final ele diz assim, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter o nosso Senhor, o noivo, para sempre conosco. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. E aí essa estrela da manhã é aquela primeira estrela. Quando o dia amanhece, é a estrela que aparece primeiro, a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se tu tem ouvido, continua ouvindo, porque o Senhor está falando a nós, a sua igreja. O Espírito de Deus tem falado conosco, espero que esteja falando contigo, falando comigo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é santa, que é bendita. Que o teu nome seja
glorificado e que o Senhor nos guarde de todo o ensino enganoso, de toda a doutrina falsa, de toda a profecia perversa que nos faz, Senhor, pecar e sair da Tua graça. Nós pedimos que o Senhor nos guarde através do nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.